Olá, seja bem-vindo ao Aratu Talks, o espaço do Grupo Aratu para a gente conversar sobre assuntos como economia, negócios, cultura, turismo. Hoje o convidado do Aratu Talks é o baiano Arnaldo Marques, é empresário, é consultor, é professor. O Arnaldo Marques vai falar com a gente sobre um assunto muito importante que é ética nas corporações e também governança corporativa. Seja bem-vindo, Arnaldo, um prazer falar com você. Bom dia, Pablo, bom dia, ouvintes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que o SBT, a Aratu e você, Pablo, estão me dando para falar para os meus conterrâneos, né, alguns assuntos de extrema relevância no mundo empresarial, né? E, olha, hoje, muito mais do que há pouco tempo atrás, a governança corporativa tomou assim uma importância, né, no Brasil e no mundo extraordinária. Eu queria, até para esclarecer para o público, a gente falar esses conceitos e trazer as definições desses conceitos. Agora, antes da gente definir o que é governança corporativa, eu vejo algumas pessoas falando, Pablo, ética é uma coisa relativa. Tem ética do futebol, tem ética da política, tem ética das empresas. Tem alguma maneira, Arnaldo, de a gente traduzir o que seria ética para o público em geral? Com certeza. Olha, não existe uma pessoa meia ética, como não existe uma mulher meia grávida. Ou ela está grávida ou não está, né? Então, ética tem uma definição, Pablo, que eu acho fantástica. É você fazer a coisa certa, independentemente de alguém estar olhando ou não. Perfeito. Isso vale para o trânsito. É você não atravessar o sinal vermelho, mesmo sabendo que não tem aquele famoso chupa-cabra. Exatamente. Então, toda vez que alguém faz alguma coisa diferente ou faria diferente se alguém estivesse olhando, significa que ela não está sendo ética, né? Ética tem a ver com honestidade, integridade, é você se preocupar com os efeitos que a sua ação pode causar nas pessoas, na comunidade, no meio ambiente. Entendi. Essa definição aí dá para todo mundo aplicar no seu dia a dia, não apenas nos negócios ou na política, sabendo que, mesmo que você não está sendo observado, não está sendo vigiado, pode ou não ser punido, mas sabendo que aquilo você não faria em outras circunstâncias, você não está sendo ético. E você sabe, Pablo, por que ética é uma coisa extremamente importante, embora algumas pessoas falassem, isso aí é coisa para inglês ver, né? Olha só, no caso da empresa, a empresa ela tem várias partes interessadas nela, direto ou indiretamente, que a gente chama de stakeholders. Então, a empresa tem funcionários, que são partes interessadas, tem clientes, fornecedores, investidores, o governo, as organizações não governamentais, o meio ambiente, tudo isso a gente chama de parte interessada. E a empresa, diariamente, ela precisa rodar aqueles pratinhos para não deixar nenhum pratinho cair. Por quê? Porque essas partes interessadas, diariamente, renovam aquela licença informal para a empresa funcionar. E isso vale para qualquer tamanho de empresa. Pode ser uma grande empresa, pode ser a padaria da esquina. Por que a padaria do seu Manuel só anda vazia e a do seu Joaquim só anda cheia? Por quê? Porque o público interessado, os consumidores, reagiram até inconscientemente contra o seu Joaquim, porque foi mal atendido, porque não achou justo, a comida não estava boa, o preço estava alto. Então, diariamente, nós consumidores, seja de serviço, de produtos, consciente ou inconscientemente, estamos renovando essa licença para a empresa funcionar. E para isso você tem que ser ético. Eu gostei da metáfora do equilibrista lá, porque o trabalho é incessante, não pode fazer uma vez e achar que está resolvido. É diário. E ética é uma coisa, Pablo, que tem que vir de cima, dos donos para baixo, dos diretores, do conselho de administração, se a empresa tiver um conselho de administração, porque o exemplo é tudo, que nem na nossa casa, com os nossos filhos. Como é que nessa questão aí que você colocou muito bem, o exemplo vir de cima, como é que entra esse conceito de governança corporativa? O que é isso? O que é governança? Então veja, ética e governança têm que andar juntas. Não adianta só a ética sem governança e a governança sem a ética. Esse termo significa basicamente o seguinte:
É aquele sistema, e sistema da ideia de conjunto, que tem que funcionar de uma maneira coordenada, integrada, de funcionários, diretores, presidente, proprietários, né? Esse sistema, auditores, sejam auditores internos, auditores externos, esse conjunto deve trabalhar de uma maneira coordenada, visando o quê? Garantir que a empresa está bem dirigida, está bem monitorada e está incentivando os seus colaboradores a darem resultado. O ser humano precisa ser supervisionado, Pablo, e monitorado. É da natureza humana relaxar quando ninguém está ali cobrando, supervisionando, né? Então, esse mix. As pessoas precisam trabalhar, precisam ser motivadas, incentivadas, inclusive financeiramente, adequadamente, bons salários, trato. E hoje, Pablo, tem uma coisa que os investidores estão exigindo demais, que é o tal da ESG. O que é isso, ESG? É um termo em inglês de Environmental, né, Social and Governance, ou seja, os investidores e os stakeholders não estão só esperando que a empresa gere lucro, que é uma coisa fundamental gerar lucro. Tem que gerar lucro para remunerar os seus sócios. Mas esses stakeholders, essas partes interessadas, querem saber o que é que a empresa também faz pelo meio ambiente e pelas pessoas. Muito bem. Então, na verdade, agora o resultado não é só econômico. As empresas estão começando a se preocupar em divulgar quais são as ações sociais e qual é a responsabilidade dela perante o meio ambiente. Perfeito. É uma forma de gerar valor também, né? Isso, aumenta o valor perfeito. da empresa. Eu estou conversando com o Arnaldo Marques, professor de pós-graduação. Ele é PhD em administração, inclusive fora do Brasil. É um dado relevante para a gente trazer aqui. É escritor e consultor, palestrante também. Estamos falando sobre assuntos como ética nas corporações, governança corporativa. A gente vai falar até sobre imposto de renda de pessoa física e jurídica. Mas tem um tema que eu queria tratar com você, que são os escândalos recentes que envolvem política, grandes empresas. Parece que virou um mar de lama generalizado, pegando corporações enormes, afetando diretamente centenas de milhares de empregos. Faltou ética, faltou governança a essas empresas. O que é que deu errado nisso aí? Faltou ética, porque governança elas tinham. Você veja, algumas empresas, inclusive de capital aberto, com cotação na Bolsa de Valores brasileira e americana. Uma empresa, para ser aberta, ter suas ações no mercado, ela precisa ter um altíssimo nível de governança, de mecanismos, de procedimentos, de controles internos, né? Ela tem que ter código de ética, código de conduta, ou seja, ela tem toda a parafernália, digamos assim, que a governança exige. Mas se não tem ética, quer dizer, a governança passa a ser uma coisa para inglês ver, na gíria que a gente diz, né? E o exemplo não vindo de cima, os funcionários também não acreditam que é para valer. É que nem na nossa casa, você fala, meu filho, não fume porque cigarro faz mal para a saúde. E você fuma, você não está dando exemplo. Então, você pode observar que essas empresas de capital fechado, grandes ou abertas, com cotação até na Bolsa de Nova York, os donos adotavam práticas pouco republicanas, pouco ortodoxas na condução do negócio. Então, essa, Pablo, inclusive, é a diferença entre geração de lucro e geração de valor. Porque essas empresas geravam lucro, mas estavam destruindo o valor. Porque o lucro não pode ser gerado a qualquer custo, corrompendo agentes públicos, sonegando, praticando atos ilícitos. Aí eu queria um pouco da sua experiência para me ajudar a entender se algumas das opiniões que eu vi a respeito de como combater isso estão corretas, são legítimas. Por exemplo, algumas pessoas disseram, tudo bem, cometeram os erros, as empresas cometeram os erros, mas não se puna a empresa, se puna o executivo, como supostamente acontece nos Estados Unidos. Você que inclusive tem uma larga experiência sobre o mundo corporativo nos Estados Unidos. É assim mesmo fora do Brasil? Foi adequada a punição? Teria que ser restrita aos executivos? Não é assim. Nós, inclusive, em 2015, editamos uma lei no Brasil que ficou conhecida como Lei Anticorrupção.
Lei anticorrupção, 2015, coisa que já existe lá fora. Qual foi a grande novidade dessa lei? Condenar, responsabilizar também a pessoa jurídica. Ela só não pode ser presa, né? Porque a pessoa jurídica é uma ficção jurídica. Mas ela pode ser penalizada. Você vai dizer, poxa, mas não é injusto? Sim e não. Por quê? O que é que a lei procurou fazer de uma maneira muito inteligente? Dizer, empresa, tudo bem, você não pode evitar que um executivo, por mais governança que você tenha, vá e corrompa um fiscal, por exemplo, federal. Você não pode evitar. Mas se você me provar que você tem governança, que você tem código de ética, que você pratica de verdade a governança, que você tem controles internos, que você tem auditoria interna, auditoria externa, ou seja, toda essa parafernália que a gente chama de governança. E ainda assim, o seu executivo foi e corrompeu alguém, sua multa cai para 1/3, você não vai ser obrigado a publicar nos jornais a decisão que lhe condenou, né? Você, eventualmente, se você está numa região incentivada, tem incentivos fiscais de impostos, você não vai perder isso aí. Então, quer dizer, foi uma maneira que se encontrou de fazer com que a empresa se cuide e evite, minimize a possibilidade dos seus executivos, principalmente, cometerem atos ilícitos. Agora, tudo isso só funciona se lá de cima para baixo ficar claro quais são os valores, princípios, qual é a missão e a visão da empresa. E isso tem que vir do exemplo do dono. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Eu estou conversando com o Arnaldo, ele também, além da prática diária, além de colocar a mão na massa como empresário, como consultor, ele também tem uma longa experiência acadêmica. E eu queria trazer esse tema. Lógico que a gente tem fenômenos no mundo corporativo que se quer passar por faculdade, no Brasil e no mundo. Mas eu queria saber da importância do conhecimento acadêmico, inclusive na área da ética, dos fundamentos éticos, para um executivo, para um administrador, para um microempreendedor, por exemplo, se dar bem nessa vida. Pablo, excelente pergunta. Eu diria que é uma combinação perfeita o conhecimento acadêmico e a experiência prática. Porque eu trabalhei sempre em empresas de auditoria e consultoria. Quando eu comecei, eu não sabia nada. Comecei aqui em Salvador em 1987. E aí, o que é que a empresa de auditoria faz? Ela mixa o treinamento em sala de aula, o treinamento em campo, fazendo, e o autoestudo. Então, esse é o tripé fundamental. Porque quando você estuda em sala de aula, você está com muita gente ali. Cada ser humano tem um timing, um tempo de aprendizado. Você precisa depois, sozinho, olhar para o livro, ficar pegando sério com o livro, né? E isso vai abrindo sua mente, porque os conceitos de administração, de economia, de contabilidade, de finanças, são importantes. Porque quando você vai para a prática, se você não tem um conceito, você simplesmente repete o que alguém te falou. E muitas vezes você chega numa empresa para fazer uma revisão na área tributária, por que você está fazendo assim? Ah, não sei, quando eu cheguei aqui era assim, me disseram que eu para fazer assim, eu perguntei, o cara falou assim, nem sei, quando eu cheguei aqui também era assim. Então, o estudo, a reflexão em cima dos conceitos, faz você desenvolver um senso crítico, formar massa crítica para você até melhorar o trabalho no dia a dia. Poder ir além. Eu estou conversando com o Arnaldo, ele é baiano, e aí, Arnaldo, tem uma questão que está me chamando muita atenção e tem muito a ver também com a pandemia e a possibilidade de quarta onda de Covid, que é a dependência de Salvador, da nossa capital, do verão. A dependência econômica do verão, isso a gente precisa mencionar. Muito da economia, muito do dinheiro circulante na capital tem a ver com o carnaval, tem a ver com festas populares, tem a ver com os ensaios de verão. E quando chegamos num momento como esse, em que tudo isso está ameaçado, a gente fica pensando, lógico, nos grandes empresários, mas sobretudo em quem tem a menor renda e que isso faz muita diferença na vida. Você já não acha que está na hora da gente começar a rever a nossa indústria criativa, para não ficar dependente disso? Pablo, com certeza. A pandemia, primeiro igualou todo mundo.
Se tem uma coisa que igualou o ser humano, não importa se você é branco, amarelo, vermelho, negro, pobre, rico, homem, mulher, heterossexual, homossexual, não importa. O vírus igualou todo mundo, mostrou que nós somos iguais, embora tenha muita gente que não ache. Né? Então, primeira coisa é isso, é um inimigo invisível. E pegou todo mundo de calças curtas. Todo mundo de calças curtas. Então, o que eu tenho visto e sempre recomendado é que as pessoas e as empresas se reinventem. Porque, olha, eu sou de uma época, quando eu comecei a trabalhar, que tinha um computador desktop para todo mundo no escritório. E ainda tinha uma máquina de fax, não, antes do Telex. fax. Telex. Quando chegou o fax, foi uma revolução. Meu Deus, o fax, a gente enfia aqui o papel. Hoje você vê a dinâmica, né? Nós vivemos a economia digital que é muito disruptiva, as coisas mudam muito rapidamente. Então as empresas já tinham percebido que precisavam se reinventar. Mas eu acho que o vírus, a Covid, acelerou, potencializou, catalisou esse processo de uma maneira sem igual e sem paralelo no mundo. Então a gente vai ter que se reinventar, e não só os baianos, não, todo mundo. Agora, existem atividades que são essencialmente presenciais, como é o caso do carnaval. E isso é um problema, porque enquanto nós não chegarmos num ponto em que a vacina seja uma coisa rotineira, e graças a Deus no Brasil sempre foi, o nosso país é exemplo no mundo. Você sabia que tem país que o pessoal se recusa a se vacinar? Agora que eu estou percebendo isso, para mim era o normal, né? Não, não é. Normal é aqui. Por incrível que pareça, o nosso SUS, você pode criticar como quiser, é um negócio extraordinário. Agora, tem que ser uma coisa muito rotineira, como beber água, se vacinar. E o vírus, ele tem uma capacidade de mutação extraordinária. Então, Pablo, olha, a gente tem que se reinventar, tem que ver o que é que nós vamos fazer para sobreviver. Muitas profissões, eu acho que estão fadadas ao extermínio. E algumas atividades que são muito presenciais, são muito complicadas de você voltar num momento desse. É um alerta de um consultor de empresa, professor acadêmico e também executivo, profissional que está no dia a dia. Arnaldo Marques, o baiano, que está morando em São Paulo. Eu saí daqui em 96, né, na empresa que eu trabalhava, morei no Rio de Janeiro e fui para São Paulo em 2000 e lá fiquei, né? Mas eu sempre venho aqui, exceto com a pandemia, que eu passei 2 anos e voltei aí com a grata satisfação de fazer palestras e também de dar essa entrevista aqui no SBT, né? Que bom. Eu preciso também aproveitar a sua presença. A gente vai entrar em 2022, mais um ano eleitoral. A cada 2 anos a gente tem essa campanha eleitoral. E num ano eleitoral como 2022, muitas coisas se comentam a respeito de reformas tributárias, por exemplo, a respeito de reforma trabalhista que já aconteceu. O que é que você enxerga para 2022 em relação a mudanças, possíveis mudanças no imposto de renda, por exemplo? Veja só, reforma tributária eu espero há 34 anos, que é o tempo que eu estou nessa área. E o que eu vi nesses 34 anos foram puxadinhos, reformas pontuais. Por que isso? Para você fazer uma reforma, você precisa de um governo muito forte e muito articulado com o Congresso Nacional. Senão você não consegue. Por que isso? Porque para você fazer uma reforma ampla, você mexe com muitos interesses. Então existe sempre uma batalha, vamos dizer assim, um confronto entre os próprios entes tributantes, né, União, Estados e municípios, que ninguém quer perder a arrecadação, e também de alguns grupos empresariais muito articulados que hoje gozam de incentivos fiscais e não querem abrir mão disso, né? Então essa é uma grande dificuldade quando você quer fazer aquela reforma mais ampla e fundir vários tributos num só. Isso é uma coisa. A outra coisa é o Paulo Guedes falar assim, ó, se eu tentar fazer tudo de uma vez não vai dar, eu vou fatiar o que eu quero. Então enquanto essas propostas que estão na Câmara dos Deputados e no Senado pensam em fazer uma coisa mais ampla, ele falou assim, não, eu vou fazer fatiada. Aí ele primeiro mandou uma proposta para juntar o PIS e a COFINS. Está lá parada. Agora veio a proposta para mudar o imposto de renda. Mas assim, com todo o respeito que eu tenho ao Paulo Guedes, eu sei que ele é um profissional incrível, mas essas mudanças do imposto de renda
são Mexe muito... com a pessoa física ou a pessoa jurídica? Isso, é muito mais para gerar recurso para o tal do Auxílio Brasil do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque se quer voltar a tributar dividendos, lucros distribuídos, sobre o argumento de que o empresário não é tributado. Isso não é verdade, porque a empresa dele já foi tributada pesadamente. O que sobrou de lucro, né, tributar de novo. E, segundo, tributar lucro gerado no passado que não foi distribuído. Sob o argumento de que a carga da pessoa jurídica vai reduzir. Mas, para reduzir a carga tributária da pessoa jurídica, ele condicionou a, por exemplo, o fim de alguns benefícios fiscais de PIS e de COFINS. Quer dizer, e se esse benefício fiscal não for revogado? Né? Ou então a criação do adicional de 1,5% de um tributo que incide sobre minérios. Então a coisa está toda amarrada. Pode acontecer de se passar a tributar dividendo e não ter a redução na pessoa jurídica. Isso é uma coisa. A outra coisa é pessoa física. Aí algumas coisas até interessantes, reajustar a tabela progressiva que há muito tempo não reajusta, a oportunidade de você na pessoa física tributar o ganho de capital de um bem com alíquota de 4%, porque o que é que acontece? A pessoa física compra um imóvel, fica aquele valor na declaração dela, histórico, 20 anos depois ela vende, apura um lucro, que a gente chama de ganho de capital, gigantesco, 15% de imposto de renda em cima. Então, como eles querem arrecadar, falar assim, olha, sabe aquele bem que você tem na sua declaração? Coloca ele a valor de mercado, mesmo que você não venda, e me pague só 4% sobre o ganho de capital. Perfeito. Então, se você tem um bem que você pensa em vender, vale a pena você aderir a essa questão aí da redução. Antes da gente terminar, rapidamente, esse tema é polêmico e renderia uma outra entrevista, mas qual a sua opinião sobre taxação de grandes fortunas? Nunca vai ser aprovada na minha Em outros visão. países do mundo acontece. Existe. Né? O Fernando Henrique, na época que ele era senador, na Assembleia Nacional Constituinte de 1988, foi ele que conseguiu incluir na Constituição Federal a previsão para se criar o imposto sobre grandes fortunas. Está lá na Constituição já. Só que precisa o Congresso aprovar uma lei definindo qual vai ser a base de cálculo, percentual, etc, etc, etc. Até hoje, essa lei não foi editada, né? Quer se tributar grandes fortunas. A pergunta é, aonde é que estão as grandes fortunas, né? Então, eu acho muito difícil que se tribute grandes fortunas. O senador lá do Amapá, vice-presidente Randolfo Rodrigues, ele apresentou um projeto para tributar grandes fortunas agora, justamente para arrecadar recursos para a pandemia. Está parado também no Congresso. É muito interesse envolvido, esse cabo de guerra vai ser difícil a população ver. Agora, eu queria tranquilizar um pouco aí as empresas e as pessoas físicas. É extremamente improvável que essa mudança do imposto de renda seja aprovada ainda esse ano. Eu digo extremamente improvável, tem gente que diz que não vai ser. Por que eu não digo que não vai ser? Eu digo que é extremamente improvável. Porque eu já vi, Pablo, ao longo dos anos, mudanças no imposto de renda serem aprovadas em 31 de dezembro. Para valer, já em 1º de janeiro. Então, eu só vou acreditar que não vai ser aprovada quando eu amanhecer do Réveillon. E a lei não tenha sido aprovada. Agora, o relator, inclusive, é um senador baiano, Ângelo Coronel, e ele tem dito que essa reforma do imposto de renda não sai esse ano. Mas, entre o céu e a terra, existe muito mais do que nossa vã filosofia. É pagar para ver, né? Com essa frase de William Shakespeare, a gente encerra o Aratu Talks dessa edição com o baiano Arnaldo Marques conversando com a gente sobre temas importantes das corporações, das empresas, né, que são muito responsáveis pelo nosso dia a dia. Obrigado, viu, Arnaldo? Seja bem-vindo. Mais uma vez, eu que agradeço pelo convite, estou à disposição sempre para a gente trocar ideias e falar sobre assuntos de interesse das empresas e das pessoas físicas. Um abraço a todos e até o próximo encontro.